Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre volta de André Carrillo, volta super importante, jogador que já está confirmado para a partida diante do Vitória. Vamos falar também sobre André Ramalho, mais do que confirmado, voltando aí ao nosso setor defensivo, também confirmado para a partida diante do Vitória. Vamos falar sobre possível venda de Breno Bidon, Transferban, temos informações também sobre Transferban e a importância desse jogo de Corinthians e Vitória, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar do Coringão, nosso clube do coração. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dar satisfação para vocês por causa do horário que está saindo esse vídeo. Ah, corintianeiro, mas por que você tem que dar satisfação? Porque são vocês que estão aqui dando like todo dia, é vocês que acompanham o meu canal todo dia, é vocês que assistem os vídeos aqui todo dia, então é óbvio que eu tenho que dar satisfação para vocês. Sempre vou dar satisfação para vocês, sempre vou responder o comentário de vocês, porque vocês são minha prioridade. E eu já falei e vou repetir, quando eu começar com as lives, que tá breve, em breve, muito breve, eu não vou fazer canal de membros, não vou mesmo, é uma opção do YouTube, da plataforma, mas eu não vou. Eu não vou. Superchat será uma opção de vocês, que eu tenho que respeitar as diretrizes do YouTube. Se alguém fizer superchat, eu passo o comentário na frente. Eu tenho que respeitar as políticas da plataforma. Mas também, se ninguém quiser fazer, não precisa, porque eu vou responder todos os comentários. Você já está aqui todo dia me dando like. Você já está aqui todo dia assistindo o meu vídeo. Eu não tenho por que mais, de alguma forma, extrair nenhum valor financeiro de vocês. Aliás, eu não extraio nenhum valor financeiro de vocês, porque nada é cobrado da conta de vocês para vocês virem assistir esse vídeo aqui. A única coisa que eu peço em troca apenas é a chance e oportunidade de vocês deixar o seu like, que é totalmente de graça, você não paga absolutamente nada por isso. É deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para acompanhar as informações do Corinthians. Eu não sou nada contra quem faz esse tipo de coisa também não, tá, filho? Mas cada um trabalha de um jeito e o meu jeito será assim de trabalhar em breve nas lives, tá bom? Então chega de enrolação e bora falar do Coringão, nosso clube do coração. Porque o Corinthians, fiel, temos aqui informações ótimas. Vou começar com a informação principal para mim, que é a melhor informação que nós poderíamos receber, que é a volta do André Carrillo, meio-campista do Corinthians, que estava cotado para voltar somente o ano que vem. Ele voltou com apenas 2 meses pós-cirurgia. Uma recuperação surpreendente. O jogador já fez essa transição do departamento médico para o campo e não sente dores. Está treinando junto com o elenco, já fazendo alguns rachões entre titulares e reserva, com o campo reduzido, e não sente dores. Isso é importante, ele não está sentindo dores e será relacionado para a partida contra o Vitória. Acredito que ele vai jogar aí uns 20 minutos, uns 30 minutos, ele deve jogar. O mesmo vale para o André Ramalho. André Ramalho também voltou antes, era esperado que o André Ramalho ficasse mais um tempo fora, e o André Ramalho também está relacionado para a partida. Não sei se no caso do André Ramalho, que não precisou passar por cirurgia, se ele já começa jogando. Se não começar, começa também aí no banco de reservas. Teremos a ausência do Maicon e do Mateuzinho, tá, filho? Não teremos esses dois jogadores em campo. No meio campo, o Corinthians vai estar aí, vamos dizer assim, com muitas opções. O problema mais é a nossa lateral direita, né, filho? Nossa lateral direita que não tem um substituto. Félix Torres, que estava sendo usado na lateral, não está sendo mais, tá? Estava sendo improvisado, fez umas 2 partidas boas, depois caiu já no esquecimento, já fazendo cagada uma atrás da outra. Afinal, o que está acontecendo com o Félix Torres, fiel? Ele está no Corinthians ainda? Você sabe me informar? Porque o Félix Torres não entrou mais em partidas do Corinthians. Por onde anda o nosso Félix Torres, o Félix da Fiel? Pelo amor de Deus, cara. Onde a diretoria do Corinthians estava com a cabeça em contratar o Félix Torres, não é verdade? Mas... e ainda gerar um transferban, que o Félix Torres não tem nada a ver com esse transferban gerado pelo Corinthians, tá? Isso é erro, amadorismo e sem vergonhice da nossa diretoria, tá bom? Principalmente da passada, que não arcou com os custos do Félix Torres. Aí você já junta com um conselho deliberativo que não vale nada, com diretores do Corinthians que não administram para o bem do clube, é lógico que essas coisas vão acontecer. E é um Corinthians no transferban gigante, né? De 41 milhões de reais. Pagou do Ranieri, tá? Junto à Câmara Nacional de Disputas aí, né, fiel, aí do Brasil, conseguiu pagar, ainda briga com a CBF para ela tentar tirar, porque o Corinthians já tinha sido ativado no transferban, ela tenta tirar esse transferban porque tem um tempo de carência, mesmo pagando para sair. O Corinthians briga com a CBF hoje, com o transferban hoje, que é a punição que existe, tá, fiel, para que seja
aí retirado, porque o Corinthians era para pagar no dia 16 e pagou somente hoje, tá, fiel? Então, no dia 17, se eu não me engano, e pagou somente hoje, dia 20, tá? Segunda-feira, então era para ter pago dia 17, sexta não pagou, dia 18, sábado não pagou, dia 19, domingo não pagou, dia 20 não pagou, dia 21 também não pagou essa dívida, sendo que era para pagar no dia 17. Foi pagar hoje à tarde aí, do dia 21, né? Então realmente o Corinthians briga aí para tentar o mais rápido possível, tentar se livrar para não sofrer essa carência. E que sofre essa carência agora também, venhamos e convenhamos, o Corinthians está no transfer ban do Félix Torres e não tem uma previsão para o Corinthians acertar o Félix Torres, a não ser que eles já tenham um planejamento para pagar em breve. Como eu disse para vocês, ainda vai sair o patrocínio Master nesse mês ainda, tá, fiel? Tem que sair nesse mês ainda, ou sair nos próximos 10 dias do próximo mês, porque se passar dos 10 dias, a multa contratual da Esportes da Sorte volta para 100 milhões de reais. Então tem esse mês, mais 10 dias do outro mês. Se passar esses 10 dias, a multa volta para 100 milhões. Então tem que fechar um novo patrocínio ainda este mês com outra patrocinadora master. E qualquer bom patrocínio vem um adiantamento financeiro, que é onde eu acredito piamente que o Corinthians vai pagar o transfer ban com esse adiantamento que vai cair, tanto do patrocínio master quanto também dos dummies rights aí, que é para colocar o nome da empresa no estádio. Então, com esses adiantamentos, o Corinthians pretende liquidar essa história de transfer ban de uma vez por todas. Se não pagar, nunca vai pagar. Porque no Corinthians é assim, eles têm a grana, não paga, fica rolando, a grana evapora, a gente nunca sabe para onde vai, e as coisas no Corinthians sempre vão aumentando as dívidas. Eu já falei para vocês e volto a repetir aqui nesse canal. O Corinthians para eles é a última opção. O Corinthians para este departamento que está há 16 anos, né, fiel, que agora trocou, a gente espera que mude algo novo, continua a mesma coisa. O Corinthians para eles são a quinta ou a sexta opção, nunca é a primeira. Então eles estão um pouco se lixando se no ano que vem o Corinthians vai disputar uma Libertadores ou não. Eles estão um pouco se lixando se o Corinthians vai ficar no meio da tabela ou não. Eles estão um pouco se lixando se o Corinthians vai disputar título ou não. Eles não estão nem aí. Se o Corinthians vai contratar ou não, existe uma pressão da torcida, mas eles já estão aí, figurinha carimbada. Eles já estão cansados de pressão da torcida, já acostumaram. Aí depois eles metem um miguezinho lá de estatuto, que ninguém ouviu falar mais, né, senhor Romeu Tuma Júnior? Ninguém escutou mais falar. Mudança de estatuto e tal. Eles passam um melzinho lá e aí tudo fica tranquilo novamente, a poeira baixa. Então eles já estão tarimbados também com a cobrança da torcida. E eu não estou criticando a torcida, não. As torcidas organizadas do Corinthians é a principal força do Corinthians hoje. Eles que saem lá da casa deles, pegam o metrô, pegam o ônibus, vão de carro lá na porta do CT cobrar. O que menos pode ser criticado aqui são as torcidas organizadas do Corinthians, que se não fosse eles, as coisas dos Corinthians estariam pior. Ainda eles fazem alguma coisa por causa da cobrança das torcidas organizadas. Só que eles são tão figurinha carimbada em questão a isso, que eles já estão acostumados e eles têm aí os seus movimentos para fazer, para acalmar a torcida, e o Corinthians sempre ficar como quinta opção. Pelo menos é o que eu penso e quero saber a opinião de vocês referente a isso, tá? Então o Corinthians hoje briga com aí sobre essa punição da transfer ban para tentar tirar esse transfer ban envolvendo o Ranieri, para não ficar com 2 transfer bans, tá bom? Comentem que eu quero saber sua opinião e qualquer novidade eu trago aqui para vocês sem sombra de dúvidas, certo, fiel? Então, bora falar sobre possível venda de Breno Bidon? Possível venda de Breno Bidon, informação novinha para vocês aqui do canal do Corintianeiro, porque o Corinthians recusou uma proposta de 95 milhões de reais para o Breno Bidon. Vale lembrar aqui neste canal, tá? Vale lembrar que o Breno Bidon hoje no Corinthians, ele é o jogador que o Corinthians quer negociar. O Memphis é um caso à parte, tá? Existe toda aquela confusão que eu passei no vídeo para vocês de hoje. O Breno Bidon é um jogador que o Corinthians quer vender de qualquer jeito, porque o Corinthians precisa realizar também venda de jogadores para o clube também sobreviver às suas despesas. Todo clube de futebol tem que vender atletas, tem que formar atletas e vender atletas. Melhor ainda, quando você contrata um jogador e vende, sempre tem uma porcentagem boa para jogador, para empresário. Quando é filho do terrão, a porcentagem é praticamente quase inteira para o clube. Então isso é de grande importância. E o Breno Bidon é filho do terrão e o Corinthians tenta vender. Foi recusada uma proposta de 95 milhões de reais que eu trouxe para vocês e surgiu agora, segundo informações que chegam para o Corintianeiro, uma nova proposta pelo meia Breno Bidon. É isso mesmo, tá, fiel? Nova proposta para o meia Breno Bidon. Não sei os valores para passar para vocês,
tenho que ser coerente e transparente com vocês, não vou aqui ficar chutando valores, mas no máximo até amanhã eu já consigo descobrir quais são esses novos valores ofertados para a venda do Breno Bidon, tá, fiel? Eu acredito que na atual situação do Corinthians, Breno Bidon variando, tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal, o Corinthians não poderia perder uma oportunidade aí de 130, 140 milhões de reais. Se for para pagar todo o transfer ban, se usar um dinheiro de adiantamento dos Master para contratar ou pagar o transfer ban depois que o transfer ban foi pago, eu acho totalmente válido, né? O que não pode também é vender o moleque a preço de pinga. Tem que vender por preços que são convenientes para o clube, para ajudar o clube em suas despesas. Fiel, tem um grande assunto que eu gostaria de comentar com vocês referente a isso, tá? O que me desanima, corintianeiro? Mas todos os dias teve um comentário. Você pega no pé da diretoria, será que a culpa também não é da parte futebolística, da parte do treinador? Fiel, engloba tudo, tá? Engloba tudo. É lógico que o time tem culpa quando o Bidon não joga, quando o Maicon não joga, quando o Yuri dá cavadinha, quando o Memphis joga quando quer, quando o Dorival erra numa substituição ou coloca um jogador errado. É lógico que existe as culpas, tá, Fiel? Existem as culpas, mas a principal culpa hoje é da diretoria do Corinthians. O Corinthians está nessa situação financeira hoje por causa da diretoria do Corinthians. Hoje, o Maicon, o Félix Torres está lá por causa da diretoria do Corinthians, apesar que o Maicon teve uma evolução. O nosso goleiro reserva, eu esqueci, o Matheus Donelli, jogou vários jogos pelo Corinthians como goleiro reserva quando o Hugo estava machucado, por causa da diretoria do Corinthians, porque num time desse tamanho não tem um goleiro reserva. Um time desse tamanho hoje não tem um lateral direito reserva para substituir o Mateuzinho. Um clube desse tamanho tem que ficar improvisando o Charles, improvisar o Félix Torres. Então a maior culpa hoje do Corinthians estar nessa situação financeira desgramada e está passando sufoco financeiro é da diretoria do Corinthians, que sempre prejudicou esse time administrativamente falando. Fiel, o Palmeiras, o Flamengo, entre outros times do Brasil, eles passaram por um perrengue no passado. Tanto o Flamengo, tanto o Palmeiras, quanto outros times. Mas eles estavam pagando suas dívidas, sabendo que daqui 5 ou 10 anos, ou 7 anos, ou 6 anos, eles iriam melhorar. Nos dias de hoje, eles estão colhendo os frutos. E o Corinthians, a gente trabalha hoje, está passando esse perrengue. Se a gente pudesse imaginar, ai que bom que seria, chegar e falar assim, cara, o Corinthians está passando esse perrengue hoje, mas daqui 5 anos, 6 anos, o Corinthians vai pagar suas dívidas. É um sofrimento aceitável. Vocês estão me entendendo? É um sofrimento aceitável. O Corinthians está passando por uma turbulência, mas vamos aguentar essa turbulência, porque daqui 5, 6 anos a gente vai estar bem, porque cada ano que passa o Corinthians diminui mais sua dívida. É um sofrimento aceitável. A diretoria chegar, olha, não vamos contratar ninguém, vamos passar por um perrengue, não vamos disputar título, mas vamos pagar a dívida, porque em 5, 6 anos a gente vai colher os frutos, que é o que está acontecendo com o Palmeiras e o Flamengo hoje. Tá? E com outros times também. Mas o Corinthians está vivendo um sofrimento, tanto futebolístico quanto também financeiro. Há 6 anos que não disputamos um título bom. A gente ganhou um campeonato paulista, não desmerecendo, que ganhamos ainda em cima do Palmeiras, mas há 6 anos que o Corinthians não ganha uma Libertadores, que não chega numas quartas de Libertadores, não chega numa semifinal. Estamos disputando uma semi de campeonato de Copa do Brasil, porque é tiros rápidos. Há quanto tempo o Corinthians não disputa um título brasileiro? Chegando aí em pontos corridos, que você precisa de um clube mais estruturado, de uma equipe mais estruturada, de titulares e reservas, que é um campeonato mais longo. Há quanto tempo a gente briga para não cair? Então a gente passa por um sofrimento, sabendo que daqui 5, 6 anos vai continuar do mesmo jeito. É isso, essa é a revolta hoje do Corinthians, tá, Fiel? Essa é a revolta. E o Corinthians vem de altos e baixos, faz um jogo bom contra o Atlético, depois faz um péssimo jogo contra o Santos, que foi lá, e esperamos que dessa vez faça um ótimo jogo diante do Vitória. Por que esse jogo corintianeiro, ele é um jogo complicado para nós corintianos? Eu vou explicar para vocês por quê, tá, Fiel? Pelo seguinte fato. Primeiramente, o Vitória, hoje, se eu não me engano, ele tem 31 pontos. Confirmem para mim. O Santos também tem 31 pontos. O Santos está na frente. O Vitória é o primeiro time da zona de rebaixamento. Se o Santos ganhar e o Vitória perder, o Vitória fica mais difícil, abre 3 pontos na frente do Vitória para sair da zona de rebaixamento. Então vocês entendem essa importância desse jogo para o Vitória? Os caras vão morder. Os caras vão jogar a vida, meu irmão. E a gente vai jogar fora de casa. O Corinthians tem um grave defeito, não consegue jogar bem fora de casa. Então os caras vão dar a vida, vão jogar a vida contra o Corinthians para ganhar ou pelo menos empatar esse jogo. E a vitória para o Corinthians é muito importante. Ah, corintianeiro, contra o Santos, vamos entregar
porque aí a gente fode o Santos. Isso não existe hoje, tá, fiel? Não existe. O Corinthians precisa dessa vitória para se qualificar melhor no Campeonato Brasileiro, quem sabe sonhar até com uma pré-Libertadores ou até com uma classificação direta, porque matematicamente ainda dá. Mas precisamos fazer um jogo bom, precisamos ir lá e vencer. Só que a importância desse jogo ela é muito grande, porque o Vitória entende que se o Santos perder e eles ganhar, eles estão fora da zona de rebaixamento. Então eles vão vir mordendo, vão dar a vida. E se o Corinthians não entrar com o mesmo espírito que o Vitória vai entrar, porque o Vitória melhorou, vai ser a primeira vez que eles podem sair fora da zona de rebaixamento desde o início do campeonato. Então se eles vão vir mordendo, se o Corinthians não entrar com a mesma mentalidade, com o mesmo espírito de jogar forte, de jogar firme, jogar para ganhar, jogar para morder, como se fosse final de campeonato, o Corinthians perde o jogo. Para time de novo na parte de baixo da tabela. Se tiver a mesma postura contra o Santos, ou igual, ou média, ou um pouquinho melhor que teve contra o Santos, o Corinthians perde a partida. Temos que entrar como se fosse uma final de campeonato. Temos que aproveitar essa reta final de Campeonato Brasileiro e jogar como nunca. E jogar com força total, mostrando aquilo que o Corinthians tem mais de especial, que é a sua essência, que é a raça, a determinação e a força de vontade. Para isso, precisamos realmente vencer essa partida e jogar com tudo que nós temos. Pelo menos, fiel, é o que eu penso, tá? Quero muito saber a sua opinião aqui. Depois eu trago outro vídeo para vocês no canal do Corintianeiro 2.0. A gente já tem um compromisso marcado, tá? Por enquanto eu vou ficando com essas informações aqui para vocês. Eu peço humildemente, de todo coração, que vocês deixem o seu like, tá bom? É importante o seu like, importante a sua inscrição nesse canal aqui também, porque postamos vídeos todos os dias e eu vou responder todos os seus comentários, promessa do Corintianeiro, tá bom? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!